Em 2 Crônicas, capítulo 20. Recentemente tivemos o que ambientalistas dizem foi a maior tragédia ambiental da história do Brasil. Recentemente também tivemos um ataque terrorista em Paris. Depois outro ataque terrorista na Tunísia, na África. Países ameaçando entrar em guerra no cenário mundial. Aqui no Brasil, a coisa não está muito melhor. Pessoas perdendo emprego aqui mesmo e certamente fora daqui. Casos e mais casos de corrupção. Você não tem nem paciência mais para ler o noticiário. Essa semana, desde que a Constituição foi promulgada em 88, o primeiro senador em exercício foi preso. 2015 não tem sido exatamente um ano de boas notícias, não é verdade? Tem sido um ano que tem provado o nosso coração aqui, lá fora, em qualquer lugar. E eu queria perguntar a você hoje, quando as coisas não andam bem, para onde seus olhos se voltam? Quando não há boas notícias chegando, para onde você vai para buscar esperança? Onde você acha força para sonhar novamente? Quando pessoas tiram seu sonho, ou quando as situações ou as circunstâncias não são favoráveis para ajudar você a sonhar. Como você se levanta depois de tombar, depois de cair? Hoje eu queria convidar vocês a ler a história de Josafá, um rei de Judá, no Antigo Testamento, que sofreu situações adversas, mas achou forças e voltou seus olhos para o único lugar que realmente poderia levantá-lo. Mas antes vamos fazer uma oração. Pai, queria tanto pedir que o Senhor nos ajude a voltarmos nossos olhos a Ti. Nos ajude, Pai, a conseguir enxergar além da corrupção, para conseguir enxergar além da crise econômica, a conseguir enxergar além do medo que o terrorismo no mundo dá, a conseguir enxergar além da incompetência, da ingerência dos outros, Pai. Conseguir passar através de tudo isso e focar nossos olhos no autor da vida, naquele que é o Senhor, que está em controle e soberanamente controla e permite todas as coisas. Queremos, Pai, achar a fonte da vida, achar a força que está disponível para cada um de nós. Nos ajuda, Pai, ao ler esse texto e ao meditar sobre a Sua Santa Escritura, a achar essa força e a voltar nossos olhos para Ti. Te oramos em nome do Seu Filho. Amém. Vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Vamos parar aqui. A maioria dos reis de Judá, que era um dos 2 reinos do povo de Israel, a maioria desses reis eram maus, mas alguns buscavam a Deus, e entre ele estava Josafá. Os povos de Moabe e de Aminon foram povos que os israelitas não exterminaram, não destruíram quando eles saíram do Egito. E agora esses povos, junto com o terceiro povo, os meunitas, eles formam uma coalizão para ir e atacar Judá. Um exército enorme, a Bíblia fala. Que desespero não deve ter batido no coração desse rei e desse povo. E a Bíblia continua no versículo 3 da seguinte forma: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? No versículo 10. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus,
Não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Sabe como Josafá lidou com essa prova? No versículo 3, fala que a primeira reação dele foi ficar alarmado, foi sentir o perigo. A gente não gosta muito dessa fase, mas irmãos, é essencial nós sentirmos o perigo. É essencial nós nos darmos conta da maldade que existe ao nosso redor. É essencial nós nos darmos conta da maldade que existe dentro de nós, em nosso coração. Se nós não enxergarmos que estamos em perigo, nós não vamos dar os passos que precisamos dar para ir buscar a ajuda de que precisamos. A partir do versículo 6, a Bíblia fala que Josafá buscou a Deus em oração. Ele começou lembrando na oração dele o que era verdadeiro a respeito de Deus. O fato de que Deus está nos céus e sempre vai continuar lá. O fato de que Deus já tinha feito muitos milagres pelo povo, de que Deus já tinha intervido pelo povo, de que Deus era bom, de que Deus era poderoso. Ele lembrou do que era verdadeiro a respeito de Deus em sua oração. A partir do versículo 10, ele apresenta a situação diante de Deus. Deus já sabia, mas o coração, quando pede ajuda, quer falar para Deus, quer contar a sua versão da história para Deus. E ele insiste para que Deus haja em favor do povo. Age, Deus, vem nos ajudar, nós precisamos da sua ajuda. Sabe, Deus também quer nos ajudar a vencer os nossos desafios. Mas primeiro, nós precisamos ver as forças espirituais do mal. Nós precisamos nos dar conta de que precisamos de ajuda, de que não vamos conseguir andando sobre nossas duas próprias pernas. Segundo, nós precisamos ir e orar, e insistir, até que nossa mente mude a respeito de Deus, até que nós comecemos a pensar o que é verdadeiro sobre Deus, estejamos convencidos de que Deus nos abençoará. A vigília na semana passada que tivemos aqui foi incrível. Eu nunca estive numa vigília tão encorajadora em minha vida. Estar aqui com centenas de irmãos, orando a noite toda, confessando nossos pecados, pedindo pelas coisas, reconhecendo de que há muito pelo que precisamos pedir, e ver Deus trabalhando para nos unir, para nos encorajar, e saímos daqui 5 e pouco da manhã, cheios de fé e animados, amém? Eu queria agradecer pela presença de vocês, porque me encorajou tanto estar aqui com meus irmãos e minhas irmãs, podendo orar e pedir a Deus pelas coisas que precisamos. Deus quer nos abençoar, irmãos. Deus quer vir ao nosso encontro. Nossos olhos têm se voltado para Ele. Nossos olhos têm se fixado nele. A partir do versículo 13, vamos continuar lendo. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará ao Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória.
Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se havia visto o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas, cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Uau! O que acontece quando nossos olhos se voltam para o Senhor? Algo sobrenatural acontece. Milagre atrás de milagre acontece. O que está além de nossas forças acontece. Sabe, quando nós voltamos nossos olhos para Deus, nós certamente achamos uma nova disposição para sacrificar. Aqui no versículo 13, a Bíblia fala que estavam homens, mulheres de pé, com crianças de colo, buscando a Deus. Nada é difícil demais, nenhum lugar é longe demais, quando a gente decide voltar nossos olhos para Deus. Eles marcharam contra o inimigo com toda a sua família. Eles desceram até um vale, era uma descida íngreme de onde eles estavam. Eles saíram de seus confortos, eles saíram de suas casas, eles foram andar, eles decidiram ir adiante. Quando a gente volta nossos olhos para Deus, nós achamos disposição para sacrificar. E quando o povo de Deus se sacrifica, Deus o abençoa. Deus honra sacrifício, Deus ama sacrifício. Se há uma linguagem de amor que é de Deus, é sacrifício. Desde o Velho Testamento até o Novo, Deus ama quando o povo sacrifica. Ele não tem problema em darmos pouco, contanto que seja sacrificial. A Bíblia fala aqui que um profeta, quando o povo decidiu sacrificar, chegou um profeta e anunciou que Deus os salvaria. O exército de Israel, a gente sabe disso lá de 2 Crônicas, capítulo 17, ele tinha por volta de 1 milhão de soldados. Não era exatamente um exército pequeno, era um exército grande. Mas o exército que estava vindo contra eles era maior. E eles precisaram de força, eles ficaram sem ânimo de acreditar que eles conseguiriam vencer aquela batalha. Só Deus poderia ajudá-los. A gente pode ter a ilusão de que se a gente obter mais alguma coisa na vida, a gente vai ser feliz quando a gente conseguir isso. Eu só preciso de um pouco mais de amigo para eu ser feliz. Eu só preciso de um pouco mais de dinheiro. Nem precisa ser a Mega Sena toda, metade já resolve. Eu só preciso de um pouco mais de tempo para eu conseguir fazer tudo o que eu preciso. E aí minha vida vai dar certo. E aí eu vou ser feliz. Mas sabe, o caminho que a Bíblia apresenta para a felicidade é exatamente o contrário. Você não precisa de mais nada. O que você precisa fazer é sacrificar o que você já tem. E Deus vai usar o que você já tem para mostrar a glória dele. Quando nós temos menos, esse é o momento em que sentimos mais necessidade de Deus. E esse é o momento em que a glória de Deus é revelada. O sacrifício nos leva a encontrá-lo. O sacrifício nos leva em sua direção. E Ele nos satisfaz.
Não é o mais dinheiro, o mais amigos, o mais tempo, o mais seja lá o quê. É Deus o único que pode nos satisfazer. Isaías 55, versículo 2. Nos pergunta, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Desculpa, está chegando perto da hora do almoço, eu sei que isso daqui está nos tentando, mas Deus está dizendo, a mais fina refeição sou eu. É de mim que vai vir o que vai saciar vocês, que vai deliciar vocês. A escassez é feita e é planejada por Deus em nossas vidas, para nos fazer voltar para Ele. O exemplo de Josafá nos mostra que não importa o que nós temos, só com Deus nós teremos o suficiente. Só com Deus nós vamos achar as forças de que precisamos para enfrentar a vida, para enfrentar as más notícias, para passar pela crise, para vencer o medo, para achar as forças para se levantar e ir. Quando nós voltamos nossos olhos para Deus, não apenas nos sacrificamos, no entanto. Quando nós voltamos nossos olhos para Deus, nosso coração se enche de gratidão. Vamos ler aqui a partir do versículo 18. Josafá, de acordo com o versículo 18, ele adorou a Deus antes de ver o milagre acontecer. O profeta fala para ele, você vai ver um milagre. E Josafá crê nisso. Ele adora a Deus como se já tivesse acontecido. E aí, a partir do versículo 19, o que a gente vê é que a gratidão de um homem que decide que vai colocar sua esperança em Deus, começa a contagiar outros homens, e começa a fazer os levitas acreditarem, vamos louvar a Deus também, vai dar certo. E homens começam a contagiar homens, e o povo começa a louvar a Deus. E a gente se pergunta, irmãos, como nós vamos alcançar toda a cidade de São Paulo? Como nós vamos mudar multidões? Homem a homem. É o plano de Deus, sempre foi o plano de Deus. Entrar na vida um do outro, nos encorajarmos, nos repreendermos, nos ajudarmos. Enquanto isso não acontecer, o plano de Deus não vai acontecer. Ferro afiando ferro. Um entrando na vida do outro, se contagiando, passando coração. Nós não estamos no negócio de passar informação, nós passamos coração. É isso que pega fogo na vida uns dos outros. A partir do versículo 21, a gente vê que a mágica acontece. E o povo de Deus vê os inimigos sendo destruídos. Eu costumava ler essa passagem e eu pensava, então louvar a Deus é a mágica para ver os sacrifícios acontecendo. E eu ia com o coração super puro, orar, Deus, eu estou orando ao Senhor, eu estou louvando o Senhor, faz aquele milagre que eu quero lá acontecer. E custou um pouco entender que o coração de louvar a Deus não faz isso porque quer ver o milagre. Louvor não é uma mágica para a gente obter o milagre ou a manifestação de Deus. Louvor é exatamente o que ele é a manifestação de um coração alegre, que deseja Deus mais do que qualquer coisa, inclusive mais do que a bênção. Um louvor ama Deus e louva Deus, mesmo que a bênção não venha, mesmo que o milagre não aconteça. Mas a verdade é, quando temos esse coração de louvar Deus dessa forma, Deus faz os milagres. Quando a gente ama louvar a Deus mais do que receber as suas bênçãos, Deus dá as bênçãos. Porque Josafá voltou seus olhos para Deus, ele pôde agir. E confiantes, irmãos, desses princípios que temos estudado, as igrejas de Cristo internacionais do Brasil, há 2 anos, e nesses 2 anos, têm elaborado um plano de missões. Nós temos feito esse plano porque confiamos que Deus está do nosso lado. Passamos por poucas e boas, é verdade. Ainda sofremos as consequências disso, é verdade. Mas Deus está conosco. Deus está com você. E Ele quer nos abençoar. E Ele vai nos abençoar. E confiantes disso, nós temos um plano para fazer com que o maior número possível de pessoas se torne discípulos. E eu queria mostrar brevemente esse plano.
Em 2013, representantes das igrejas do Brasil estavam reunidos aqui em São Paulo, e alguns desses representantes tinham ido a uma conferência, e eles voltaram muito animados com as notícias de que grupos de igrejas ao redor do mundo estavam se reunindo para compartilhar dinheiro e pessoas e enviar missões de uma maneira mais efetiva. E a gente se perguntou, por que nós não podemos fazer o mesmo? Por que não podemos nos unir no Brasil para mandar missões? E a gente tomou, naquela reunião, a decisão de formar um grupo de irmãos que iria estudar o assunto, iria propor um plano para nós evangelizarmos nosso país. E a partir desse encontro surgiu esse grupo que se chamou Conselho de Missões. A nossa situação atual, esse grupo levantou, era a seguinte: nós tivemos início aqui em 87, em São Paulo. A igreja de Nova York enviou um grupo de irmãos para virem começar uma igreja aqui. São Paulo enviou uma missão em 91 ao Rio de Janeiro. Enviou também uma missão em 94 a Belo Horizonte. Rio de Janeiro enviou uma missão a Salvador em 97. Belo Horizonte enviou uma missão a Brasília em 99. Rio de Janeiro enviou uma missão a Recife em 99. São Paulo enviou uma missão a Porto Alegre em 2001. E em 2010, Brasília e depois todas as igrejas do Brasil se uniram para enviar uma missão a Goiânia. E a gente hoje vê aqui, pintado de verde, os estados do país que tem uma igreja de Cristo internacional. E por mais incrível que a gente possa pensar, uau, Deus agiu, nós queremos ver todo esse paizinho pintado de verde, amém? E a gente decidiu, então, montar um fundo de missões para o Brasil. Contribuições, de onde viria o fundo desse fundo? O dinheiro desse fundo? De contribuições voluntárias. De qualquer pessoa que queira, eu quero dar, e eu quero ofertar para esse fundo. E também de contribuições coletivas, de igrejas que iriam se reunir e decidir, nós queremos dar dinheiro para esse fundo, para que missões possam ser enviadas. Qualquer centavo que pingasse nesse fundo só será usado para enviar missões e para ajudar igrejas e missões. A gente decidiu nesse grupo, nesse plano, que existem duas necessidades em nossas igrejas, nossa família de igrejas aqui no Brasil. Existe a necessidade de enviarmos missões de apoio, porque a realidade é que algumas igrejas estão precisando de apoio. E não é errado, não é ruim nós reconhecermos o que é real. O ruim seria se a gente tivesse igrejas precisando de apoio e a gente fingisse que está tudo bem. Mas reconhecemos a realidade e temos fé de que Deus vai agir, apesar de a realidade às vezes não ser tão bonita. Então precisamos de missões de apoio e precisamos de missão de implantação, missões novas, mandar grupos de pessoas que vão ajudar igrejas a começarem, que não existem. E também fizemos um plano de que igrejas precisam se autossustentar em até 8 anos. Ou seja, igrejas saudáveis vão crescer e vão ofertar e elas vão conseguir se autossustentar em até 8 anos. Esse é o alvo, esse é o sonho. Pensamos sobre treinamento de missionários e já temos executado, e vários de vocês aqui já estão recebendo esse treinamento que está sendo passado e vai ser passado para os missionários, para ajudar cada um de nós a estarmos firmados, não só na palavra de Deus, não só entendendo o que precisamos entender sobre a palavra de Deus, mas também sobre construção de igrejas. Como que se constrói uma igreja? Como que se ajuda uma igreja a ser saudável? O plano de sustento das missões aconteceria da seguinte forma: pelos primeiros 3 anos, a igreja seria completamente sustentada pelo fundo de missões. E a partir do 3º ano, a porcentagem de sustento diminuiria ano a ano. Até que no 8º ano, a partir do 9º ano, a igreja seria autossustentada. No ano passado vimos o Alcides Leslie indo a Goiânia e nós enviando a primeira missão de apoio, porque a igreja já existia lá, mas estava precisando de ajuda de alguém que pudesse levá-las a outro nível. E a gente tem visto as grandes notícias. A igreja de Goiânia começou com 11 discípulos, até antes de ontem eram 22 cristãos que estão lá. Eles têm tido na casa do Alcides uma média de 40 a 50 pessoas a cada domingo. Eles estão se dividindo em 2 grupos já, e eles têm muitos estudos, e muitas pessoas que estão buscando a Deus, e que estão tomando decisão de ser discípulos.
Como nós podemos apoiar essas iniciativas e esse plano de missões? Primeiro, entendendo que nosso papel não é apoiar esse plano. Sabe, parte essencial disso daqui funcionar é se nós virmos esse plano como nosso. E quando algo é meu, eu não apoio algo que é meu. Eu luto por algo que é meu. Eu dou minha opinião sobre algo que é meu. Eu me interesso sobre algo que é meu. Eu obviamente apoio, mas eu faço muito mais do que apoiar. Irmãos, para esse plano dar certo, nós aqui em São Paulo precisamos tornar esse plano nosso. Nós precisamos querer saber, nós precisamos nos informar, nós precisamos entender o que está acontecendo e certamente nos comprometer de que enviamos esses missionários e eles não vão precisar de nossa ajuda só por um ano. Não é só o que vamos deixar de comprar esse ano com o nosso 13º. É o que nós vamos fazer esse ano, ano que vem, e o próximo, e depois. Porque a gente está se comprometendo com esses irmãos, de que nós vamos fazer a nossa parte. Nem todos vão à missão, mas todos nós podemos participar da missão, se a gente se comprometer de que a gente está juntos, com oração, com nosso sustento financeiro e com qualquer outra coisa que podemos fazer. Mas também há espaço para o voluntariado. Pessoas precisam ir fisicamente na missão. Deus está chamando você para ir. Você tem talento, você tem desejo, você tem capacidade de ir. Queremos ir para as universidades em Ribeirão. Você é universitário. Que tal pensar em transferir seu curso para Ribeirão? Que tal pensar em mudar completamente a sua vida? Mas eu tenho medo. Ótimo! Medo é um ingrediente incrível para Deus fazer milagres. Nós precisamos orar, nós precisamos evangelizar. Vários de nós temos parentes lá. E temos parentes em outros lugares aonde enviaremos missões. E certamente cada um pode dar ideias e sugestões. Sabe, nossa visão sobre esse plano é que nossas igrejas vão estar unidas ao redor da causa de Cristo. Irmãos, a missão é importante assim. Se nós não estivermos envolvidos nela, não tem como estarmos unidos. Não tem, a gente é diferente demais para a gente conseguir ser melhores amigos sem uma causa maior, sem algo que é maior do que a minha vida, sem algo que é maior do que a sua vida. E não há como igrejas estarem unidas se nós não temos algo maior do que nós mesmos. Sabe, sonhamos que as futuras missões sendo enviadas serão enviadas através de um trabalho de equipes das igrejas, que todos vão dar dinheiro, que alguém vai dar o líder, outro vai dar o membro, de que a gente vai falar sobre essas missões. Obviamente, uma igreja sempre vai ser a igreja referência para determinada missão. Nós aqui em São Paulo vamos ser a igreja referência para Ribeirão Preto. Nós estamos assumindo a responsabilidade de cuidar deles bem de pertinho, porque estamos mais próximos e estamos assumindo essa responsabilidade. Mas todos nós podemos contribuir, todas as igrejas podem contribuir para fazer esse milagre acontecer. Nós sonhamos que as missões vão ser enviadas em menos tempo, que as missões vão acontecer. Certamente tivemos um hiato aí de 10 anos, tenebroso, mas não queremos ter outro hiato assim. Queremos enviar missões esse ano e no próximo e depois, e ver antes de nós morrermos cada estado do Brasil com uma igreja de Cristo internacional, amém? Sonhamos em ver os membros das igrejas de Cristo participando ativamente através de suas contribuições, do voluntariado e do suporte. Eu sei que no passado vários de nós tivemos o privilégio de participar de uma missão, mas que tal nós sonharmos que mais de nós vamos estar envolvidos, que mais de nós vamos nos sentir realmente donos dessa missão. Sonhamos que as missões de apoio e as missões de implantação sendo estabelecidas vão se sustentar em até 8 anos. É um desafio pensar que uma igreja vai começar do zero e em 8 anos vai ter o dinheiro suficiente para pagar suas próprias contas, mas nós sonhamos com isso. E Deus adora sonhos audazes, sonhos audaciosos, porque põe à prova o nome dEle. E Deus adora honrar o nome dEle. Nós sonhamos em sermos um instrumento nas mãos de Deus, para o seu grande plano de compartilhar seu amor
aos paulistanos e aos brasileiros. O amor que fez Jesus descer a essa terra e morrer por nós. E nós queremos que o maior número possível de pessoas ouça essa boa notícia. O que tem acontecido em 2015 sobre esse plano de missões? Bem, as igrejas de Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, Guarulhos estão levantando uma oferta de missões já esse ano para contribuir para esse fundo. As igrejas de Salvador, de Recife e de São Paulo reconheceram que o primeiro passo para nós darmos é nós pararmos de receber. Então nós três estamos dando passo de vamos parar de receber dos outros e agora vamos acertar nossas contas para que então possamos dar de uma forma íntegra, de uma forma animadora. E é para essa razão que nós estamos levantando nossa oferta especial. A oferta especial de 2015 que a Igreja de São Paulo está levantando não é para as missões. Quero deixar isso muito claro. É um passo para que nós possamos dar nossas ofertas de missões de uma forma justa. Nós precisamos levantar a oferta especial esse ano para cuidar das nossas necessidades aqui, para que então possamos dar com um coração alegre e leve as ofertas de missões a partir do ano que vem, amém? E a igreja de Goiânia, apesar do cronograma de sustento indicar que eles deveriam estar recebendo ainda 100% de sustento, a igreja de Goiânia já está recebendo apenas 30% do sustento. Que é prova de que é possível, de que quando alguém decide, quer fazer algo, Deus abençoa e ajuda. Em 2017, em 2016 e 2017, nós queremos ver um casal vindo para o Brasil e indo implantar uma missão de apoio lá em Recife. E nós queremos ver a nossa missão indo a Ribeirão Preto. Amém? Eu queria mostrar um vídeo do Leandro e da Vânia, que vai ser exibido nas igrejas do Brasil, anunciando essa missão. Saber que existe um Deus que controla o universo com seu poder. Suas vistas alcançam toda parte. Nada está longe do seu amor. Olá, irmãos e irmãs, eu sou o Leandro. Eu sou a Vânia. Queremos nos apresentar a vocês. Nós somos um casal que Deus e a Liderança de São Paulo tem chamado para liderar a missão de Ribeirão Preto. Vânia e eu temos 6 anos e 4 meses como cristãos e fomos batizados aqui em São Paulo. E somos casados há 4 anos e 8 meses. Chegamos na igreja namorando e tínhamos planos de nos casar. Mas quando começamos a estudar a Bíblia e conhecer os pensamentos de Deus, decidimos terminar o nosso namoro. Depois de 4 meses voltamos a namorar e depois de 2 anos nos casamos e Deus tem nos abençoado muito. Há um versículo em Mateus 28, 19 ao 20, bastante conhecido de todos nós, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Irmãos, em toda a nossa vida, eu e minha esposa Vânia temos sido muito amados por Deus. E esse amor que nos constrange tem nos levado a pensar nessas palavras de Jesus: vão e façam discípulos. O nosso desejo de demonstrar o nosso amor por Deus tem nos levado a abrir mão de alguns planos e sonhos pessoais para abraçar essa missão e sabemos que é um plano e um sonho de Deus. Somos muito gratos a todos os irmãos e irmãs que têm nos ajudado nessa caminhada com Deus e por todo o apoio que temos recebido para que o sonho de Deus se realize em muitas vidas que ainda não o conhecem. Contamos com as orações de todos vocês e que a Deus seja toda a glória. Amém. Amém. Tchau.
Vamos voltar aqui a 2 Crônicas 20. No versículo 26, fala que depois de voltarem da batalha, na qual eles não lutaram, eles passaram pelo vale de Beraca. Beraca significa bênção. Eles passaram pelo vale da bênção. A gente não sabe se esse vale já era assim chamado, ou se eles, ao passarem no vale, enxergaram e se sentiram tão agradecidos pela bênção de Deus que decidiram batizar aquele vale daquela forma. Quando a gente vê os milagres de Deus, quando nossos olhos se voltam a Ti, ó Deus, nós olhamos ao nosso redor e vemos as bênçãos e batizamos a nossa vida e a situação pela qual passamos de bênção. Mas sabe qual foi a maior bênção que esse povo experimentou? Foi colher despojos por 3 dias e nem conseguir pegar tudo? Ou foi ter visto o poder de Deus agindo em seu favor? Foi ver os inimigos sendo destruídos sem eles terem que levantar uma arma? Ou foi ver os olhos deles se voltando para Deus? O que é que nós consideramos bênção, irmãos? Deus quer fazer muitas coisas boas na minha vida e na sua vida. Mas o que você deseja mais? Você quer a bênção mais ou você quer seus olhos se voltando para Deus mais? Deus vai dar muitos presentes para nós ao longo de nossas vidas. Mas o que você realmente deseja nessa vida? Por mais incríveis que serão as vitórias de termos missões em todo o nosso país, de vermos o maior número de pessoas sendo salvas, não é a bênção maior a intimidade que nós vamos construir com Deus para chegarmos lá? O sacrifício que nós vamos ter que fazer para chegar lá e como isso vai nos aproximar de Deus, como isso vai nos ajudar a entender mais o coração de Deus que ama sacrificar. Irmãos, que nesse finalzinho de ano, todos nós voltemos nossos olhos para Deus e que possamos experimentar a maior bênção de todas, que é a intimidade que vamos ter quando fizermos isso. Vamos orar juntos. Pai, eu te agradeço tanto, nós te agradecemos tanto, porque o Senhor trabalha para que nossos olhos se voltem para o Senhor. Nos ajuda, Pai, a encarar a escassez não como um problema a ser vencido. Obviamente, nenhum de nós gosta de escassez. A gente quer mais, a gente quer o suficiente, porque nos incomoda, nos tira do conforto, nos perturba não termos o que nós achamos ser suficientes. Mas nos ajuda, Pai, a nos rendermos a Ti. Nos ajuda a enxergar que é na escassez, que é na dificuldade, que o Senhor nos aproxima de Ti. Nos ajuda, Pai, a voltar nossos olhos para Ti em gratidão. Nos ajuda a voltarmos nossos olhos para Ti em sacrifício. Pai, queremos e estamos certos de que o Senhor está ao nosso lado, de que o Senhor repreende a nós porque o Senhor nos ama e de que o Senhor abre os caminhos na nossa frente porque o Senhor quer nos ajudar a ver o Seu poder. Pai, que Pai glorioso o Senhor é, que Pai fenomenal o Senhor é. Muito obrigado pelo Seu amor, que não é sentimental, mas que se importa, que chora conosco, que nos ajuda, que nos levanta. Pai, que bênção poder voltar nossos olhos para Ti. Te oramos tão agradecidos, em nome de Jesus. Amém.